Oi, pessoal. E aí, como vão os estudos? Vamos iniciar mais um estudo de hoje. Mas antes eu gostaria de me retratar com vocês no primeiro vídeo da Lei Orgânica de Iguaba Grande. Eu errei algumas vezes ao ler a lei, dos parágrafos dos incisos e das alíneas. Alguns eu não falei, outros eu que era inciso eu disse parágrafo, que era parágrafo eu disse que era inciso, mas já fiz as devidas correções, estudei um pouco mais sobre isso e no vídeo de hoje estará melhor. Mas o foco, se atenham à letra da lei, o que diz a lei. O importante é a gente saber, o que a lei diz. Bora lá, mais uma vez, estudar para passar. Vamos dar continuidade à Lei Orgânica do Município de Iguaba Grande, parte 2 agora. Se você está assistindo esse vídeo, nós já temos a parte 1, que está aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro aí de todo o nosso conteúdo. Esse vídeo vai do artigo 30 ao artigo 60. Seção 2, dos servidores públicos. Artigo 30. O município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública, direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º. Aí tem vários incisos aqui e da Constituição Federal. O artigo 31. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Esse é um artigo que geralmente cai, a aposentadoria do servidor público. Então, vamos nos ater a esse artigo. Inciso 2º. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º, voluntariamente. A linha A. Aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher, com proventos integrais. A linha B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor e 25 anos se professora, com proventos integrais. A linha C. Aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D. Aos 65 anos de idade se homem e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, essas são as 4 formas do servidor se aposentar voluntariamente. Parágrafo 1º. A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º, letras A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 4º. Aplica-se ao servidor público o disposto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição da República. Parágrafo 5º. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 32.
são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Atenção, gente, são estáveis após 2 anos. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgada ou em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 33. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições no artigo 38 da Constituição da República. Título 4. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo, seção 1 da Câmara Municipal. Os concursos geralmente cobram bastante essa parte da Câmara Municipal, dos vereadores, então também são artigos importantes. Artigo 34. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Artigo 35. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador na forma da lei federal. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de 18 anos. E inciso 7. Ser alfabetizado. Parágrafo 2º. É de 11. Guarda esse número, em 11, o número de vereadores da Câmara Municipal de Iguaba Grande. Artigo 36. A Câmara Municipal reúne-se-á anualmente e ordinariamente de 1º de fevereiro a 30 de dezembro, 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, com início a partir das 5 horas. Esse artigo ele foi dado uma nova redação para ele, através de uma emenda do ano de 2008. Parágrafo 1º. As reuniões inaugurais de cada sessão legislativa, marcadas para as datas que lhe correspondem, previstas no caput deste artigo, serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando coincidirem com sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. A convocação da Câmara é feita no período e nos termos estabelecidos no caput deste artigo, correspondendo à sessão legislativa ordinária. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á. Inciso 1º. Pelo prefeito, quando este a entender necessária. Inciso 2º. Pelo presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 3º. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros desta, em casos de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 37. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição da República e nesta lei orgânica. Artigo 38. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Artigo 39. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 43, inciso 13 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. Os horários das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal é o estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo 2º. Poderão ser realizadas sessões solenes ou itinerantes fora do recinto da Câmara. Esse parágrafo 2º também teve uma nova redação de 2005.
Antes não podia ser realizado fora do recinto da Câmara, agora pode. Artigo 40. As sessões serão públicas, salvo deliberações em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Artigo 41. As sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 42. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre: inciso 1º, tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas. Inciso 2º, isenção e anistia em matéria tributária, bem como remissões de dívidas. Inciso 3º, orçamento anual, plano plurianual, autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4º, operações de crédito, auxílio e subvenções. Inciso 5º, concessão, permissão e autorização de serviços públicos, inclusive abastecimento e distribuição de água, após prévia e profunda análise dos termos estabelecidos por essas. Inciso 6º, concessão administrativa de uso dos bens municipais. Inciso 7º, alienação de bens públicos. Inciso 8º, aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Inciso 9. Organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 10. Criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos da administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. Inciso 11. Aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e demais planos e programas de governo. Inciso 12. Autorização para assinatura de convênio, consórcios, contratos ou outros acordos de qualquer natureza, após profunda análise de seus termos, com entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros, em que haja emprego de recursos financeiros, materiais ou humanos da municipalidade. Inciso 13. Delimitação do perímetro urbano. Inciso 14. Transferência temporária da sede do governo municipal. Inciso 15. Autorização para denominação e mudança de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 16. Normas urbanísticas, particularmente as relativas ao zoneamento e loteamento. Artigo 43. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 1º, eleger os membros de sua mesa diretora. Inciso 2º, elaborar o regimento interno. Inciso 3º, organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Inciso 4º, propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 5º, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Inciso 6º, autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 7º, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Inciso 8º, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. A linha A. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A linha B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. A linha C. No decurso do prazo previsto na linha anterior, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para o exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. A linha D. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Inciso 9. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição da República,
nessa lei orgânica e na legislação federal aplicável. Inciso 10. Autorizar a realização de empréstimos ou de crédito interno ou externo, de qualquer natureza, de interesse do município. Inciso 11. Proceder à tomada de contas do prefeito, através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município, com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, após profunda análise dos termos estabelecidos por essas celebrações, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cultural ou técnica. Inciso 13. Tinha esquecido de falar, esse que eu acabei de dizer foi o 12, gente. Inciso 13. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Inciso 14. Convocar o prefeito, secretário do município ou autoridade equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando o dia e hora para o comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada, crime de responsabilidade, punível na forma da legislação federal. Inciso 15. Encaminhar pedidos escritos de informação ao secretário do município ou autoridade equivalente, importando o crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Inciso 16. Ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes, quando por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara Municipal para expor assunto de relevância da secretaria ou órgão da administração de que forem titulares. Inciso 17. Deliberar sobre o adiamento e suspensão de suas reuniões. Inciso 18. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Inciso 19. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado relevantes serviços ao município e nele se tenha destacado pela sua atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 20. Solicitar a intervenção do Estado no município. Inciso 21. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal. Inciso 22. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 23, Fixar, observado o que dispõe os artigos 37, 150, 153 e 153, parágrafo 2º da Constituição da República, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 14. Fixar, observado o que dispõe o artigo 29 desta lei orgânica e os artigos 150 e 153 da Constituição da República, em cada legislatura para a subsequente, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais, ou autoridades equivalentes. Inciso 15. Suplementar as dotações do orçamento da Câmara, observando o limite da autorização ao Poder Executivo constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Inciso 26. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar. Gente, o intervalo. Essa lei orgânica de Iguaba, ela é uma das maiores que eu já estudei. E praticamente todos os artigos dela têm incisos, têm parágrafos. Dentro do inciso tem a linha. Então, ela é uma lei bastante extensa, mas eu acredito que é importante a gente ler pelo menos uma vez a lei toda. E depois, né, vocês podem retornar os áudios naqueles artigos que você acha que sejam mais importantes para o cargo que você está concorrendo. Mas eu acredito que seja importante vocês ouvirem todos, pelo menos uma vez, né? Para que vocês tenham uma noção geral, um apanhado geral da lei. Então, eu conto com vocês aí comigo até o final, né? Que a gente vai estar junto, eu vou estar lendo essa lei todinha aí junto com vocês.
Continuando, seção 3, dos vereadores. Artigo 44. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Casa, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição da República. Parágrafo 2º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. Parágrafo 3º. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Artigo 45. É vedado ao vereador. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B, aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no artigo 33 dessa lei orgânica. Inciso 2º, desde a posse, a linha A, ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad num, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente. A linha B, exercer outro cargo eletivo federal, estadual, municipal. A linha C, ser proprietário, controlador ou diretor da empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. A linha D, patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. Artigo 46. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1º. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Inciso 3º. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 4º. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade. Inciso 5º. Que fixar residência fora do município. Inciso 6º. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Inciso 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º e 4º, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 47. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1º, por motivo de doença. Inciso 2º, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias, por sessão legislativa. Inciso 3º, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor do órgão da administração pública direta ou indireta do município, conforme previsto no artigo 45, inciso 2º, a linha A desta lei orgânica. Parágrafo 2º. Ao vereador licenciado nos termos do inciso 1º,
a Câmara poderá determinar o pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxílio-doença. Parágrafo 3º. O auxílio do que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da legislatura e não será computado para efeito de cálculo da remuneração dos vereadores. Parágrafo 4º. A licença para tratar de interesses particulares não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Parágrafo 5º. Independente de requerimento, considerar-se-á como licenciado pelo não comparecimento às reuniões o vereador privado temporariamente de sua liberdade em virtude de processo criminal em curso. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 48. Dar-se-á convocação do suplente nos casos de vaga ou de licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Parágrafo 2º. Enquanto a vaga que se refere ao parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Seção 4ª. Do funcionamento da Câmara. Artigo 49. A Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e eleição da mesa. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento ordinário da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais idoso dentre os parentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Parágrafo 4º. Inexistindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará as sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Parágrafo 5º. A eleição da mesa da Câmara Municipal de Guaba Grande para o segundo biênio far-se-á na segunda quinzena do mês de setembro do último ano do primeiro biênio, sendo os eleitos automaticamente empossados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente. Gente, esse parágrafo 5º, ele também teve uma nova redação, né? Uma emenda do dia 26 de novembro de 2006, tá? Ele foi alterado. Essas alterações é sempre bom a gente prestar atenção. Então, se for preciso, volta aí um pedacinho, ouça ele de novo, leia pelo slide. É sempre bom a gente prestar atenção a essas alterações. Artigo 50. O mandato da mesa será de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 51. A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Parágrafo 2º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído do cargo pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Artigo 52. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, em razão da matéria e de sua competência, cabe: inciso 1º, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 2º, convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 3º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas. Ignorem os latidos do cachorro do vizinho.
Inciso 4º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 5º. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º. As comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. 1, 2, 3. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regime interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 53. A maioria, a minoria, as representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão líder e, quando for o caso, vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período do Legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, se for o caso, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Artigo 54. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 55. À Câmara Municipal, observado o disposto nessa lei orgânica, compete elaborar o seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos, de seus serviços e especialmente sobre: inciso 1º, sua instalação e funcionamento; inciso 2º, posse de seus membros; inciso 3º, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições; inciso 4º, periodicidade das reuniões; inciso 5º, comissões; inciso 6º, sessões; inciso 7º, deliberações; inciso 8º, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Parágrafo único. O regimento interno disporá também sobre as normas para a atualização da tribuna da Câmara pelas entidades representativas da sociedade, associações comunitárias de classe ou de caráter cívico. 1, 2, 3. Artigo 56. A mesa, dentre outras atribuições, compete: tomar as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, esse foi o inciso 1º. Inciso 2º. Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3º. Apresentar projetos de resolução dispondo sobre a abertura de créditos suplementares e especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4º. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. Inciso 5º. Representar junto ao Executivo sobre necessidades de economia interna. Inciso 6º. Contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e excepcional de excepcional interesse público. Artigo 57. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara: inciso 1º, representar a Câmara em juízo ou fora dele; inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara; inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno; inciso 4º, promulgar as resoluções e decretos legislativos; inciso 5º, promulgar as leis com sanção tácita
ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. Inciso 6º. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Inciso 7º. Autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8º. Representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Inciso 9º. Solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção do município nos casos admitidos pela Constituição da República e pela Constituição do Estado. Inciso 10º. Encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência. Parágrafo único. Ao que se referem os incisos 2, 4, 5, 6, 7, deverão ser aprovados e executados por decisão da maioria dos membros da Câmara. Seção 5 do Processo Legislativo. Artigo 58. O processo legislativo municipal compreenderá a elaboração de: inciso 1º, emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º, leis complementares. Inciso 3º, leis ordinárias. Inciso 4º, resoluções. Inciso 5º, decretos legislativos. Artigo 59. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º, do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de intervenção no município. Último artigo do vídeo de hoje. Artigo 60. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que a exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Calma que não acabou, ainda temos um parágrafo e temos alguns incisos. Parágrafo único. A iniciativa popular será caracterizada através de listas organizadas por qualquer entidade associativa, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas, obedecidas às seguintes condições. Inciso 1º. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de nome completo e legível, além do número do título eleitoral com indicação da zona e seção onde vota. Inciso 2º. Os subscritores da proposta indicarão entre si aquele que deverá discutir a matéria por uma única vez, quando de sua inclusão na ordem do dia. Inciso 3º. A proposição que receber parecer contrário da comissão permanente encarregada de analisá-la será considerada prejudicada e arquivada, salvo se houver recurso de 1/3 dos vereadores, caso em que irá ao plenário para debate e deliberação final. Inciso 4º. Cada proposição deverá restringir-se a um único assunto, independentemente do número de artigos que contenha. Inciso 5º. Ao presidente da Câmara incumbe verificar se a proposição atende aos requisitos exigidos nos incisos anteriores, podendo conceder prazo de até 3 dias para sua regularização antes do exame a cargo da comissão permanente. Gente, essa foi mais um vídeo, mais uma aula. Espero que tenha ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Espero que esteja ajudando vocês. Está gostando desse estilo de vídeo? Se está sendo útil para os seus estudos, dê um like, compartilhe com seus amigos, deixe aí seu comentário que eu terei um grande prazer em responder vocês. Se você também tiver alguma sugestão, alguma ideia que você gostaria que eu fizesse algum vídeo ou que eu comentasse, deixe aí também nos comentários que eu estarei analisando. No mais, bons estudos, até o próximo vídeo. Não se esqueça, estudar para passar.